Boa noite, Cida, tudo bem? Boa noite, Adilson, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, o som está bom? Tudo bem? Boa noite, pessoal, o som está bom? Oi, Cláudia, boa noite, o som está bom? Tudo bom, pessoal? Como que tá o som? Olá, Isis, tá tudo bem? Obrigada, terapeuta. Tudo bom? O assunto da live hoje é alergia de pele e de algumas doenças também relacionadas com alergia. Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos entender um pouquinho. Oi, Ana Clara. Tudo bom? Entender um pouquinho sobre a questão das alergias de pele e também sobre algumas outras doenças que afetam a nossa pele. Por que acontece isso? Oi, Esther. Tudo bom, Esther? Boa noite, pessoal. O assunto hoje é bem interessante. Oi, Lúcia. Luciana. Oi, Luciana. Tudo bom? Boa noite, Luciana. Tudo bom, pessoal? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi, Ana. Tudo bom, Ana? Boa noite, Ana. Que bom que vocês estão aqui comigo hoje novamente. Hoje é quinta-feira, dia de live, para a gente entender um pouquinho das doenças e quais os conflitos que essas doenças que a gente viveu, que desencadeou essas doenças no nosso corpo. Oi, Selma. Oi, Ana. Oi, Esther. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninos e meninas. Tudo bom? Então, nós vamos começar agora. Hoje o assunto é sobre alergia de pele e algumas doenças também que afetam a nossa pele. Hoje nós vamos falar da pele mais superficial, da epiderme, da pele que está acima, né? Aquela pele, aquele órgão que foi um dos últimos órgãos que o ser humano recebeu. Então é a pele. E essa pele a nossa pele, ela está muito voltada para os 5 sentidos, né? Tem tudo a ver com os 5 sentidos, que é o tato, que é o paladar, que é a audição, né? Que a visão. Então está muito relacionada com os 5 sentidos da gente, porque é ela que percebe, ajuda a perceber a questão do tato também, do que está acontecendo no nosso ambiente. Então, existem as dermatites e as dermatose. Qual é a diferença dessas palavras? Dermatite já fala que it é infecção, então toda inflamação de pele. E dermatose se relaciona, fala-se de todas as doenças de pele, que é a dermatose. Primeiramente, eu gostaria de falar assim, sobre a questão da medicina convencional. Como que a medicina convencional trata as doenças de pele? Ela trata com medicação, né? A gente toma remédio, passa remédio. E geralmente a questão das doenças de pele diz que é por causa de alguma substância, né? Que a gente tocou nessa substância. Ou o estresse, ou pode ser uma questão genética também. Pode ser que é a questão também de uma circulação fraca, alimentos que pode provocar essa doença de pele. Então tem a medicina convencional fala sobre isso. Só que hoje eu vou convidar vocês para olhar a questão das alergias de pele, doença de pele,
por outra perspectiva, pela visão da questão emocional e sentimental, e biológica também. Então, pela medicina germânica, todo conflito que a gente vive, ele na hora que você vive algum trauma na sua vida, algum conflito na sua vida, naquele momento você já percebe o conflito, você sofre o conflito, esse conflito vai para a psique, vai para a mente, e da mente, já no mesmo momento, já instala em algum órgão teu. No caso da alergia de pele, é um conflito de separação ou de contato. Que você quis ter contato ou não pôde, ou não quis ter contato e foi obrigada a ter esse contato. Então, está muito relacionada com a questão do contato, né? Pele, os 5 sentidos, né, que estão relacionados. Como eu falei, é a epiderme. A epiderme é a nossa pele superficial. E ela percebe tudo o que está acontecendo, né? Se alguém chega no teu ambiente, ela é a primeira parte que vai perceber o que está acontecendo. Para a gente saber a questão também das alergias e a que corresponde, geralmente dentro da medicina germânica, fala da lateralidade. Se você tem uma alergia de pele do lado, se você é destra e tem uma alergia do lado esquerdo, essa alergia é referente a mãe e filho. Se você tem uma alergia do lado, se você é destra e tem do lado direito, é referente a parceria, a negócios, a marido, a emprego, a escola. Então tem essa diferença, já para a gente identificando qual conflito com quem aconteceu e qual conflito de separação que aconteceu. Outras coisas que a gente tem que ver também, dentro da questão das alergias de pele, é a circunstância que aconteceu esse conflito. Para vocês perceber que conflito é esse, que conflito de separação e de contato, conflito de abandono que você teve, a sensação de abandono que provocou essa alergia no teu corpo. Então, pode ser também que qual circunstância que aconteceu isso. Então, para a gente perceber isso, geralmente você tem que perceber que hora que essa alergia aparece mais. Se ela é mais recorrente, que hora? Se é de manhã, se ela é de tarde, se ela é de noite. Então, conforme o momento que aparece mais essa alergia, você já vai buscar o momento que aconteceu esse conflito. E esse conflito, ele tem que ser traumático, inesperado e você viver em solidão. Tem que ser um trauma muito grande para desenvolver essa questão das alergias de pele e problemas de pele. Então, no momento que você vive, você tem que verificar que momento que está aparecendo mais essa alergia em você. Para você já começar a descobrir que conflito é esse de separação e de contato que está provocando isso em você. Outras coisas também que a gente tem, como que eu falei no começo, que é os 5 sentidos que estão envolvidos, a gente tem também buscar também a questão do cheiro. Porque tem gente que diz, vamos pegar uma flor, o jasmim. Tem gente que fala que tem alergia do jasmim. Mas, geralmente a pessoa tem alergia do jasmim, porque o jasmim, ele era uma flor muito utilizada nos velórios, não era assim? E aí, era um momento de separação brutal, que você se separava de um pai, separava de uma mãe, ou separava de um filho. E você tinha esse cheiro do jasmim, e aí, quando passava esse conflito, você começava a desenvolver alergia à flor. E você falava, eu tenho alergia a jasmim. E tinha a vida toda alergia a jasmim. Mas nunca parou para perceber que aquela alergia de jasmim estava relacionada com um conflito de separação que você teve. Um conflito de contato que você teve. Então a gente tem que ver, além do ambiente que aconteceu isso, se você tem alergia a um ambiente, você também tem que perceber que essa alergia, esse conflito que você viveu, ele pode estar relacionado nesse ambiente que você tem alergia. Se você tem alergia a pólen, geralmente você tem que buscar que com certeza o conflito que você viveu está o
O pólen, ele é um gatilho. É um gatilho daquele momento que você viveu o conflito. Quando você está quando você está vivendo o conflito, geralmente quando você está vivendo o conflito de separação, de contato, pode ser uma morte, pode ser um divórcio, pode ser para a criança, quando ela vai para a escola, que ela tem que separar dos pais. Pode ser até um parto, na hora de nascer, a criança ela é separada da mãe, né? Então, pode ser qualquer um desses conflitos. Então, o que acontece? Quando você sofre esse conflito, geralmente a doença não aparece no teu corpo. Ela não aparece. Ela só vai aparecer quando você resolver esse conflito. Então, você viveu o conflito, você sofreu esse conflito de abandono, de separação e de falta de contato. Quando você resolve ele, passou aquela dor, você resolveu, é a hora que a doença aparece no corpo. Por que ela aparece depois? Porque geralmente a doença aparece na hora da resolução. Porque para resolver uma doença no teu corpo, ela tem que inflamar para depois cicatrizar. Então, geralmente na fase de cura é o momento da inflamação e da cicatrização. E é o momento que você percebe essa doença. É aí que aparece uma eczema, é aí que aparece uma herpes, né? Uma úlcera, é aí que aparecem as doenças. Porque até então, você durante o conflito que você está vivendo, praticamente não aparece a doença. Ela vai aparecer quando você já resolveu. Aí vem a pergunta, por que tem doenças, alergias de pele que nunca passam? É porque você não resolve o conflito original. Se você às vezes sofreu uma perda muito grande, né? A morte de alguém, a morte de um filho, e você traz esse conflito de separação, de contato, e traz com você, e daí o que acontece? Você não consegue resolver esse conflito. E você guarda ele para você. E às vezes você guarda de maneira inconsciente. E ele fica no teu inconsciente por anos. E aí, quando vocês passam muito tempo, você novamente vive um conflito de separação, de contato, que pode ser um divórcio, que pode ser uma morte, que pode ser uma viagem de alguém que você gostava para longe, ou mesmo você casar e sair de perto da tua mãe, do teu pai, que é uma separação. E aí você começa a desenvolver uma alergia ou um problema de pele. Por quê? Porque você ainda tem uma lembrança desse conflito, você não resolveu ele. Então ele está dentro de você, esse conflito de separação. E aí você volta a desenvolver esse problema de pele, que você às vezes a pessoa tem, às vezes tem uma vida toda um conflito de pele, às vezes tem um problema até mais grave, tipo um vitiligo, um lúpus, né? Uma psoríase. E você vem trazendo essa doença a vida toda porque você tem um conflito de separação dentro de você, que pode ter começado lá no ventre da tua mãe. Por que pode ter começado no ventre da tua mãe? Porque quando a criança está dentro da mãe, a mãe é uma simbiose. Mãe e filho é como se fosse uma pessoa só. O feto vai pensar que a mãe e ela são uma pessoa só. Se a mãe, por acaso, fica grávida e não aceita no início a gravidez, o que a criança vai perceber? Que não tem aquele contato, que a mãe quer se separar dela. E a criança, o feto, ele é muito sensível. Como ele não tem os outros sentidos, ele tem muitas, ele sente, ele é bem sensível. Se ele percebe isso, ele pode nascer já com uma doença de pele. Porque tem bebês que já nascem com um problema sério de pele. E aí ele carrega esse problema de pele para a vida toda. E não consegue resolver, porque a medicina convencional muitas vezes só fica tratando sintoma, né? Trata o sintoma superficial, mas não trata a causa daquele problema. Qual o conflito que essa criança, que essa pessoa viveu, que ela desenvolveu esse problema de pele, que muitas vezes passa uma vida toda e não consegue solucionar.
Então, porque viveu um conflito de separação e de contato, sofreu uma sensação de abandono muito grande. E conforme a doença ela é mais forte, vamos pegar o vitiligo, que praticamente causa até não só a epiderme, mas a derme. É sinal que a pessoa viveu um conflito muito grande. Não foi qualquer conflito. Foi uma separação, um trauma muito grande para ela. Só que a gente tem que lembrar que às vezes a gente está em 10 pessoas, 15 pessoas, uma família grande, vive o mesmo conflito, mas só uma desenvolve. Por quê? Porque depende muito da percepção do meio ambiente que a pessoa teve. Conforme ela percebeu aquele conflito, é a doença que ela vai desenvolver. É o grau da doença que ela vai desenvolver da pele. E para nós, a gente fala doença, mas para a medicina germânica não é uma doença. É um sistema biológico para sua defesa. É como se o teu corpo tivesse correndo atrás da sua sobrevivência. A tua mente te avisando que não está legal, que você continua sofrendo esse conflito de abandono. Então, é um programa de sobrevivência. A doença é um programa de sobrevivência. E ela aparece no momento que você já está resolvendo isso. Só que quando você não consegue resolver, você fica nesse vórtice do trauma a vida toda e não consegue sair. E fica, às vezes, com uma doença, às vezes grave, né? Que causa, às vezes, até a deformação da pele, né? Porque conforme o tempo que vai ocorrendo, acontece até uma deformação da pele. E daí, quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, e tem que ser uma ajuda psicológica, emocional, um tratamento emocional, quanto mais você demora, mais vai agravando a questão. Mas, então, esses conflitos, então, eles são conflitos de separação e de contato. E para a medicina germânica não é uma doença, é um programa de sobrevivência. Está avisando que você está com esse sofrimento ainda. E quando mas é normal, toda doença é o começo, meio e fim, termina. Quando ela não consegue seguir esse ciclo normal, começo, meio e fim, é sinal que você parou na fase de cura. Por que você parou na fase de cura? Porque você não conseguiu resolver a causa. O que está provocando esse problema, essa dor, essa separação em você. Esse problema de pele em você. Vamos pegar um exemplo assim. Geralmente, quando você está vivendo o conflito, a pele fica morta, assim, meio escamosa, sem vida, sem cor, pálida. Só que você não percebe que você está vivendo o conflito ali. Você não percebe que a tua pele está com problema. Porque ela não aparece muito. No momento que você está vivendo aquele conflito de separação, que alguém foi embora ou que alguém morreu, você não percebe. Às vezes você está sofrendo o conflito, mas não percebe. Porque ele não aparece muito. Ele vai aparecer na fase de cicatrização. Aí quando você resolve que entra a fase de cura, é a hora que aparece a doença. Aí vem a vermelhidão, vem a inflamação, vem as bolhas, né? Vem a descamação, a vermelhidão, fica todo vermelho, inflamado, porque está na fase de inflamação e cicatrização. É aí que às vezes as pessoas param, porque elas não conseguem seguir em frente o começo, meio e fim da doença. Porque elas estão vivendo ainda um conflito. Às vezes um conflito lá no ventre da mãe, às vezes na primeira infância, às vezes na adolescência. Só que o copinho vai enchendo, né? Cada pinguinho, cada conflito de separação, cada conflito de abandono que você tem, vai enchendo o copinho. Aí quando você é mais adulta, mais velha, às vezes porque às vezes aparece, as alergias começam a aparecer com mais idade, e às vezes aparece logo, aliás, no ventre da mãe. E quando aparece isso, é que você vai perceber. E aí você tenta com remédio, tenta se curar e não consegue. Por que você não consegue? Porque tem que tratar a causa emocional. Você tem que tratar o conflito de separação.
conflito de abandono que você teve, a sensação de abandono, que você foi abandonado. E tem outra também, gente. Às vezes, a gente vive um conflito figurado. Por que eu falo isso? Porque às vezes ele nem aconteceu realmente. Às vezes você sentiu que foi abandonada. A sensação que foi abandonada. Às vezes você tinha vários irmãos e você achava que a mãe e o pai davam atenção mais para um e para você não. E você sentiu esse abandono. Você se sentiu abandonada. Né? E o que acontece? Você começa a desenvolver problemas de pele. Porque não é bem... a gente tem que ver o que a gente percebe da situação. E às vezes a situação não é bem aquilo que aconteceu. Mas se eu acreditar que vai ser. E vai me acompanhar para o resto da vida. Aquele problema, né? Geralmente também na fase de cura aparecem os micro-organismos e as bactérias. E é uma coisa que a gente condena muito as bactérias, né, os micro-organismos. Mas o nosso corpo, mais de 1% do nosso corpo, é pura bactéria e puro micro-organismo. Então nós temos bactérias dentro de nós. E elas estão ali para nos ajudar no momento da limpeza. Porque quando você sofre um problema um conflito de separação e de contato que inflama, que machuca a tua pele, né? Que naquele momento assim você não percebe, mas machuca, há uma necrose, né? Há uma necrose da pele. Depois há a proliferação. Quando entra na fase de cura, é uma proliferação das células. E aí, no caso das bactérias e às vezes os micro-organismos, eles chegam para ajudar na limpeza. Para ajudar a limpeza da pele. Né? Então, às vezes, a maioria das vezes, as bactérias e os micro-organismos eles são necessários para ajudar a cicatrização. E aí a gente culpa as bactérias, a gente culpa um sabão. Ah, eu tomo banho com aquele sabão e aquele sabão está me dando alergia. Mas não é o sabão que está dando alergia. O sabão, ele só participou do trilho do conflito. Às vezes você não sente o cheiro de um sabonete e fala, nossa, esse cheiro me lembra tal coisa. E às vezes é o que acontece. Às vezes você sofreu um conflito de separação e aquele sabonete estava envolvido ali naquele momento. E aí quando você sente o cheiro, você começa a ter alergia. Pode ter alergia respiratória. As alergias estomacais também, de estômago. Pessoal que tem problema com leite, né? E aí não pode tomar leite. Com certeza esse leite estava envolvido no conflito de separação. As crianças, os bebês, geralmente tem muito esses conflitos com leite, né? Não pode tomar o leite, tem até se adaptar com esse leite. Por quê? Porque quando eles nascem, eles já têm o cheiro, né? Aquele cheiro que é muito forte. Eles sentem o cheiro da mãe, sentem o cheiro do leite da mãe. E às vezes a mãe tem que sair para trabalhar e deixa eles. E eles começam a desenvolver um conflito de separação. E aí o que acontece? A babá, a empregada, o pessoal que cuida, a escolinha que cuida. Aí começa a dar outro tipo de leite para ele. Aí ele toma aquele leite e percebe que não é o leite da mãe dele. Então toda hora que ele sente o cheiro daquele leite, ou que ele ingere aquele leite, ele sabe que ele está em perigo, que ele está longe da mãe dele, que ele não tem a mãe. Aí começa a desenvolver um problema, uma alergia com leite, e vem uma vida toda. Aí um dia, eu não posso tomar leite, eu tenho alergia a leite. Eu não posso comer comida gordurosa, porque eu tenho alergia a comida gordurosa. Me faz mal. Eu não posso com esse cheiro de perfume, porque esse perfume me faz mal. Eu não posso com o pólen de tal flor, porque o pólen me faz mal. E por que esses são gatilhos do conflito? É porque eles estavam no momento que você viveu o conflito. E quando você vive um conflito, o nosso subconsciente, ele grava tudo o que está acontecendo. Ele grava o local, ele grava o cheiro, ele grava a música se tiver, ele grava se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Ele grava tudo. Então, quando você vive de novo esse conflito,
Quando você vive de novo esse conflito, é como se você é como se você tivesse de novo revivendo aquilo. Aí você começa a reviver. Às vezes você revive de maneira consciente, mas na maioria das vezes a gente revive de maneira inconsciente o conflito. E aí você desenvolve todo esse problema, não pode comer, não pode beber, não pode vestir tal roupa porque dá alergia, não pode tomar chuva. Tem gente que tem alergia do frio. Eu atendi uma pessoa que tinha alergia do frio. Por que ela tinha alergia do frio? Porque na época do frio, eles geralmente ficavam dentro de casa, né? Presos ali dentro de casa. E a mãe saía e deixava eles ali dentro, porque era frio, não deixava eles sair. Então aquele abandono, a mãe ter que sair, e aquela época de frio que eles não podiam sair dali, tinham que ficar presos e nem se divertir, presos dentro de uma casa, relembrava toda a questão da separação. E ela começou a desenvolver problemas com o frio. Outros têm problema com chuva, né? Mesma coisa, porque quando tá chovendo, a gente também tem que ficar preso, longe de todo mundo. E às vezes os pais e as mães têm que deixar e deixa a gente, tem que sair e deixar a gente sozinho. Então a gente começa a desenvolver e depois a gente coloca a culpa na chuva, coloca a culpa no sol, coloca a culpa no frio, coloca a culpa na flor. Por quê? Aquilo ali é um gatilho, ele estava presente na hora que você sofreu o conflito de abandono ou um conflito de separação. Porque pele é isso, é separação, contato, abandono, que está muito relacionado, aliás, está totalmente relacionado com essa questão. Se alguém tem um problema de pele há muito tempo, ou está agora com problema de pele, pode pesquisar. Se você começou a desenvolver um conflito de pele, tipo assim, essa semana, você dá uma analisada uns dias antes. O que você viveu? Que você vai descobrir que tem relação com isso sim. Tá? Nós temos a questão do vitiligo, a urticária, a rosácea, a dermatite, as alergias de pele, lúpus, psoríase, herpes. Então não são só as alergias. Qualquer doença de pele que você desenvolver, manchas de pele, tem gente que tem manchas, é porque teve um conflito de contato e separação. Quando você tem do lado de fora do braço assim, é sinal que você quer separar, porque o conflito pode porque você quer separar ou porque você quer ficar perto. Se você tem do lado de fora dos teus braços ou nos pés também, assim, alguma alergia, porque você quer separar, você quer chutar, você quer empurrar. Se você tem alergia mais do lado de dentro dos braços, né, do lado de dentro das pernas, é porque você quer abraçar, você quer trazer, você queria ter o contato. Então pode ser que você não queira e pode ser que você queira o contato, mas está relacionado com isso, tá? Quando a pessoa tem vários conflitos um em cima do outro, e tem gente que, vamos pegar a questão da acne, ou outro problema assim um pouco mais sério, que você fica tendo assim muito, né? E não consegue resolver as acnes, não consegue resolver a questão do vitiligo. Por quê? Porque existe uma superposição de conflitos. Você vive um conflito, aí vive outro conflito, e vai vivendo, daí vai aumentando o grau do sintoma no teu rosto, no teu corpo. A acne, geralmente, é como se você, ela quando ela está proliferando, é sinal que ela já está na fase de cura. Mas por que você tem essa acne? Porque você quer deixar a sua pele mais forte para poder se defender. Para você não sentir, você deixar a pele mais forte para você se defender, né? Para você não sentir o toque, né? Para você poder dar a cara para bater, às vezes, né? Porque às vezes você se sentiu também um pouco de desvalorização, então você acaba desenvolvendo, proliferando as células. Proliferar a célula é deixar mais forte. No caso do vitiligo, que tira aquela pele, é para você perder a sensibilidade. Você sentiu tanta falta do contato, traumatizou tanto você, que você quer tirar
a sensibilidade da pele, para você não sentir mais. É o programa de sobrevivência, porque a mente percebe que está sofrendo demais. E também pode ser que você queira tirar a sensibilidade da pele para não sentir a dor. Então teve uma menina que apanhava, era surras dos pais, umas surras bem graves, bem fortes, e ela começou a desenvolver vitiligo nas pernas e nas nádegas. Era o lugar que ela mais apanhava. Por quê? Porque ela queria limpar, ela queria deixar a pele insensível, para não sentir mais as dores. Então tudo é um programa de sobrevivência. Todos os sintomas que a gente tem é o corpo, é a mente e o corpo unido. Que é que você viveu e aí você não consegue sair. Então, gente, tem alguém falando, o Pedro tá falando, oi, agora eu vou dar uma olhadinha ali, porque eu fico falando, eu nem olho, porque a gente tem um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de medo, a gente, tem um monte de gente, isso. Todo problema na pele pode ser um câncer, pode ser acne, pode ser qualquer problema de pele, gente, desde o mais grave até os mais simples, são contatos são problemas de separação e contato, abandono. É uma sensação que você tem. Tá? O grau da doença é o grau do conflito que você viveu. Isso. Eu tô lendo aqui, tô vendo. Mas você pode buscar alguma coisa. Se você persiste nessa alergia, é sinal que você está persistindo no conflito ainda. Que você não conseguiu sair desse conflito. Eu estava falando da acne, né? Eu atendi uma menina também com problema de acne, porque além dela ter tido uma separação bem traumática para ela, que ela começou, ela não é uma menina mais, ela já tem mais de 30 anos, né? Mas ela nunca teve e desenvolveu acne depois não foi na adolescência, porque uma fala que a acne é de adolescente, mas como uma pessoa de quase 40 anos começa, o rosto vira pura acne. Porque ela sofreu um conflito de separação muito brutal, muito, muito triste para ela. E aí, quando ela começou a desenvolver acne no rosto, que foi como um tapa na cara que ela levou. Ela começou a desenvolver acne, só que daí tinha outro problema. Toda vez que ela olhava no espelho, ela se sentia desfigurada, ela se sentia feia. Aí começou a desenvolver outro conflito, que é o conflito de desfiguração. Quando você olha no espelho e você se acha feia, você não se reconhece. Daí começa outro problema. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, os pensamentos da gente que comandam a gente. E a cura não vem de fora, gente. A cura começa dentro da gente. Você tem que procurar o conflito que você viveu. Você tem que procurar isso. Isso. E geralmente, gente, o câncer de pele, a gente fala que é por causa do sol. Mas não é, porque senão todo mundo toma sol, né? Claro que depois que você desenvolveu, aí já tá frágil a pele. Aí você também não pode ficar tomando sol mesmo. Mas pode procurar que é isso. E existe cura. O interessante de tudo isso, que tanto para epigenética, eu gosto sempre de falar da epigenética, que diz que toda doença ela vem da percepção do ambiente que você vive. Você traz na genética, às vezes. Às vezes você tem lá essa fragilidade na tua genética. A família tem câncer de pele, às vezes a família tem questão de alergia, de vitiligo. Você já traz essa fragilidade. Isso a gente não pode negar. Só que só vai aparecer se você viver um conflito de separação e de contato muito brutal. Porque se você levar a vida de uma maneira mais leve, provavelmente não vai aparecer, mesmo você tendo na tua genética. Porque tudo desenvolve, você traz, aí você tem que reparar o seu ambiente. Conforme você vê o seu ambiente, você vai desenvolvendo a doença. Tá, mas agora você já desenvolveu. Você tem uma alergia de 20 anos, você já está com câncer de pele, você já está com lúpus, você já está com psoríase. E daí? Aí é a hora da gente procurar o lado emocional, cuidar do lado emocional. Então, até a medicina convencional fala sobre a questão disso, da questão da medicina. A medicina convencional fala que as doenças, doença de pele é emocional, até a medicina convencional fala isso.
E realmente é. Aí você tem que começar a vigiar os teus pensamentos. Porque com certeza, se você tem um problema de pele, você tem pensamentos recorrentes referente a uma separação, a um divórcio, a uma perda, a um filho que você perdeu, a uma mãe que você perdeu, a um pai que você perdeu. Ou você foi embora para outro lugar morar e está longe dos teus pais. Então, você tem que começar a vigiar esses pensamentos e não deixar eles tomar conta de você. Quando eles vierem na tua cabeça, você tem que sobrepor por outro. Então, é uma constante vigília do pensamento. A cura começa você entender o que aconteceu e depois uma constante vigília dos pensamentos. Para não deixar esses pensamentos ficar tomando conta. Porque quando você pensa, você fica pensando, sentindo, porque primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Quando fica nesse vórtice recorrente, o teu inconsciente vai achar que está acontecendo de novo. Se você perdeu alguém lá no passado e está com problema de pele, com certeza você está com pensamentos recorrentes e o teu inconsciente, seu subconsciente está acreditando que está acontecendo de novo. E ele está protegendo você. Ele está descamando a tua pele para você ficar menos insensível, para você não sofrer tanto essa separação. Porque tudo é um programa de sobrevivência. Os sintomas são para o nosso bem. É que a gente não entende e a gente continua sofrendo, né? E não consegue sair dessa questão do sofrimento da separação. Uma separação é muito triste, um abandono é muito triste, né? É triste. A gente tem que sofrer, mas tem que dar a volta por cima e não ficar remoendo. A gente tem que ter o luto, ter o tempo de luto. Porque a gente não vive só um luto quando uma pessoa morre, sabia? A gente vive luto às vezes, sensação de luto. Quando a gente às vezes tem uma separação, um casal se separa, um divórcio, pode ter uma sensação de luto. Então a separação, aquela sensação de luto, ela não acontece só quando uma pessoa morre. Às vezes tem uma sensação de luto com as pessoas vivas. E aí se você tem que sentir isso. É normal, você tem que passar. Aí com o tempo você tem que começar a mudar esses pensamentos. Porque senão você vai desencadear um problema de pele. Aí pode ser um problema de pele mais grave, né? Então vamos vigiar os pensamentos. Não ficar se vitimizando, né? Chorando e vitimizando, colocando culpa no médico, colocando culpa em alguém que não cuidou. E a gente começa a colocar, vitimizar e esquece. Não, vamos assumir a nossa culpa, se a gente tiver, e tocar o barco para frente. Porque se você ficar patinando ali, você não consegue sair e seguir tua vida e começa a desenvolver essas doenças no teu corpo, né? E aí você fica para sempre. Às vezes, e com o tempo, tem doenças doenças de pele tão graves que causam deformidades, né? E daí são os conflitos mais graves. Tem os conflitos sexuais, de abuso sexual, que é aquelas pessoas que são abusadas sexualmente, eles acabam desenvolvendo problemas de pele gravíssimo, né? O tipo vitiligo porque eles querem perder a sensibilidade. Aí a pele morre, né? Por quê? Porque eles querem perder a sensibilidade, eles não querem sentir. Então aí o corpo entende, a mente entende que precisa tirar um pouco da sensibilidade. E aí para você suportar tudo isso. E também, gente, geralmente quando as pessoas sofrem um conflito mais, assim, as pessoas começam a perder a memória. É automático quando você sofre um conflito, você perde a memória realmente, que também é um programa de sobrevivência, para você conseguir sobreviver na sua dor, para você não ficar remoendo. Às vezes você tem formigamentos, né? Então, amortecimento da pele, formigamento, tudo isso é o teu corpo entendendo, a tua mente entendendo que você tem que ficar insensível, porque você está sofrendo demais. Às vezes a pessoa sofre tanto, só porque a dor é muito grande, e aí a mente entende que não vai dar conta.
Aí a pessoa começa a perder a memória, a pessoa começa a ter formigamentos, perde um pouco da sensibilidade, e a pele vai perdendo a cor, vai perdendo isso. Por quê? E aí, quando o conflito é mais grave ainda, além da epiderme, que é a superficial, começa a afetar também a derme, né? No caso do câncer, que aí começa a afetar a derme. E aí as pessoas falam assim, mas é porque é por causa do sol, por causa disso. Mas, com certeza, tem um conflito de separação e de contato por trás de tudo isso. Isso a gente tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda o quanto antes. Eu tive um problema de psoríase durante 30 anos. Aí eu até tinha esquecido a minha história. Eu acho que eu tive psoríase mais de 30 anos, porque eu tive psoríase desde quando eu me conheço por gente. E eu sofri essa questão de psoríase. E vim sofrendo. E a minha psoríase era mais na região do rosto e no couro cabeludo. E aí, depois, agora que comecei eu estou terapeuta, comecei a entender isso, a minha psoríase tem mais de 3 anos que ela foi embora. Porque eu entendi o que eu trazia dentro de mim, qual era o conflito. E eu ficava remoendo isso, né? E eu não esquecia, eu não perdoava. A pessoa já até, né, às vezes já até foi embora e você tá ali remoendo. Geralmente com pai e com mãe, né? Você fica remoendo porque você não recebeu atenção, você acha que o irmão recebeu mais atenção. E depois com o marido, você vem com essa questão de marido também, você acha que o marido não dá atenção, o marido acha que a mulher não dá atenção, e começa nessa questão de separação e abandono. Gente, mas vocês têm que assumir toda a responsabilidade tem que ser sua. Primeira coisa, não adianta colocar culpa nos outros. Assuma a responsabilidade. Primeira coisa, eu tô com problema de pele, é problema de contato e separação. Aí eu vou assumir a minha parte, porque eu só posso resolver a minha parte. Por mais que eu seja casada por 40 anos com uma pessoa, eu não posso assumir a parte dela. Porque ela é ela. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Que eu vou me cuidar. Que eu vou mudar meus pensamentos. Que eu vou vigiar meus pensamentos. Vou deixar os meus pensamentos mais leves. Vou perdoar. Às vezes eu perdoo uma pessoa lá do começo da minha vida. Né? Agradecer pelas coisas que eu tenho. Então são coisas simples. Simples de a gente fazer. Né? E às vezes a gente não faz. Então eu começo, todas as pessoas que vêm com problema de pele, para mim, seja um câncer, seja um lúpus, seja um vitiligo, seja uma alergia, todos estão relacionados com uma separação. E a pessoa descobre às vezes na hora, fala, é verdade, foi desde aquela época que eu tenho isso. E a pessoa descobre que realmente tem tudo a ver. E se você nasceu com problema de pele, porque tem gente que nasceu e vive até hoje, então foi lá no teu útero. No teu útero, não, no útero da tua mãe. Ou foi tua mãe que sofreu uma separação e você sentiu, porque pode ter sido a tua mãe e você sentiu, porque você e a tua mãe dentro da barriga é a mesma coisa. Ou também, gente, pode ser transgeracional. Porque às vezes você tem um problema de pele que você não encontra caminho. E aí você começa a ver a questão da tua família. E é transgeracional. Porque a gente recebe na memória celular da gente, até a 5ª, 6ª geração a gente traz memórias. A gente traz as memórias e não são só das coisas emocionais. A gente traz as coisas físicas, geneticamente, né, nas células, na memória celular. E também a gente traz na memória problemas emocionais. Já foi cientificamente comprovado que a gente traz um trauma que teu tataravô viveu, de abandono, e gravou na célula e vem vindo. E chega até você. Aí você já tem na tua genética. Mas isso não quer dizer que você vai desenvolver. Mas você pode desenvolver se você começar a viver conflitos de separação, falta de contato. Então,
muito interessante a gente saber disso, pra gente se cuidar um pouquinho, cuidar do emocional da gente. E como que você vai cuidar? Cuidando da nossa mente. Tudo começa na mente e tudo termina aqui. A nossa mente é como se fosse uma bola de basquete, enorme, né? E o teu corpo é pequenininho, ela manda em tudo. Se você pensar, se você começar a olhar o teu ambiente e falar que aquela pessoa não gosta de mim, e não gosta de mim, e não gosta de mim, você vai dando ordem pro seu subconsciente. Aí seu subconsciente vai gravando e vai mandando pro teu corpo. E toda vez que você vê aquela pessoa, você vai começar a passar mal. Ah, aquela pessoa me faz mal. Mas você que está dando ordem para você. Então a gente tem que tomar cuidado com essas ordens que a gente dá pra gente mesmo, pro corpo da gente. Então, assuma a responsabilidade, não se vitimize, perdoe mais, agradeça mais e perceba que se você tem problema de pele, você tem algum problema com separação e contato, tá? Mas também existem técnicas, maneiras de você trabalhar isso, porque às vezes a pessoa não consegue sair sozinha, né? Ela precisa de ajuda. E aí existem técnicas, eu como terapeuta, eu acompanho a pessoa, eu atendo, eu acompanho durante uns 2 meses a pessoa. E aí a pessoa vai passando para mim e a gente vai acompanhando também, para dar força para ela não desistir, para ela persistir até ela conseguir a cura dela. E é tão interessante que hoje eu recebi um depoimento muito legal de uma pessoa com problema de pele. Eu falei, é tudo a ver. E que ela deu o depoimento para mim que ela estava muito boa mesmo. Daí eu fiquei muito feliz, que faz uns 4, 5 meses que eu atendi ela e eu já quase não conversava com ela mais. E ela mandou hoje um depoimento dizendo que está muito bem. E eu fiquei feliz. Eu falei, é isso mesmo, é que você tem que persistir, não pode se apavorar. Se você não tem a cura logo, você calma e deixa a coisa acontecer. Você planta a semente e espera que ela brote. Não pode ficar apavorado, né, gente? Tem que deixar o começo, o meio e o fim. Se apavorou é pior. Entrou na ansiedade é pior. Eu sempre falo, nada de ansiedade. Nada de querer para amanhã. Vamos deixar a coisa acontecer. E vai acontecer. Então, pessoal, nós vamos terminar por aqui. Boa noite, Adriana, tá? Adriana, tá. Boa noite, pessoal. Alguém tem alguma perguntinha para que queira que eu fale alguma coisa rapidinho? Então, gente, qualquer problema de pele, desde de uma alergia até um câncer de pele, é problema com separação e com contato, com abandono, tá? Só que daí a gente vê o grau que a pessoa sentiu isso. É o que ela vai passar pro corpo dela. Tem alguma pergunta? Se alguém quiser algum assunto para semana que vem, pode também. Porque tudo que vocês escrevem para mim aqui, eu não leio depois que acaba. E muita coisa que eu vejo assim, que eu quero gravar, mas aí não fica e acaba se perdendo. Ó, hoje eu tô de amarelo por causa do Brasil, vocês viram? Bonita a cor amarela, né? Oi, Gê. Oi, Isidória. Gente, então é isso. Vamos cuidar do nódulos no pescoço. Adriana. Então, gente, quem quiser, eu posso... É interessante a questão dos nódulos, né? Oi, Diógenes. O Diógenes entrou, meu sobrinho, mas eu já tô saindo, tá, Diógenes? Tudo bom? Olha a minha camiseta, Diógenes, que bonita. Eu tô saindo, já acabou a live. Gente, mas dá uma olhada pra vocês. Tem como se autocurar. Tem como. Eu sei porque eu me autocurei de muita coisa. E tem umas coisinhas que eu estou no processo de cura ainda, mas eu vou dar conta. Tem alguma pergunta? Ficou com dúvida sobre a questão dos problemas de pele? Não? Então, gente, muito obrigada.
É interessante também a questão do todo, gente, toda doença, toda não, mas 98% das doenças, elas vêm de um conflito que você viveu. 98%. E elas têm cura. Quando você entende o que está acontecendo com você e começa a se policiar, para aquilo não ficar remoendo dentro da tua cabeça. Entendeu? Mas existem técnicas para isso, tá? E eu tô aqui, no meu Instagram tem meu telefone, os atendimentos meus são online e tem grandes resultados. A maioria, 90%, tem resultados positivos de curas, tá, gente? Então tá, beijo, até a próxima e fiquem com Deus, tá? Tchau, beijo.